ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a Carolina Bukowski, que é advogada especialista em direito previdenciário, e a gente vai conhecer os direitos previdenciários, que são essenciais para que as pessoas possam se proteger e usufruir dos seus benefícios. Seja muito bem-vinda, Carolina. Muito obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando contigo, tratando de um tema muito importante, que é o direito previdenciário. Então, vamos começar. Explica pra gente o que é o direito previdenciário. O direito previdenciário ele é um ramo do direito público que trata de questões relativas à previdência social. As pessoas hoje que contribuem para o INSS, elas têm direitos a vários benefícios, dentre eles aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, salário-família. Tem várias questões que a gente tem contribuindo, as pessoas têm direito e têm acesso a esses benefícios. Tem requisitos para cada um deles, e a gente vai tratar aqui ao longo do programa, mas é indispensável hoje para que a pessoa tenha direitos previdenciários, ela esteja contribuindo de forma ativa. E a gente vai tratar disso aqui hoje. Eu queria que tu falasse um pouquinho também da tua área de atuação aqui no município pra gente. Eu sou advogada previdenciarista, já desde o começo sempre atuei nessa área, já atuo há 13 anos exclusivamente no direito previdenciário e a gente tem visto com o passar dos anos a dificuldade e que as pessoas têm para acessar os benefícios previdenciários, para acessar o INSS. Do começo para hoje a gente pensa assim, as coisas evoluem. No direito previdenciário a gente percebeu, principalmente, Bruna, com a mudança, que a gente teve uma grande reforma da Previdência em 2019, a dificuldade que as pessoas estão tendo de ter acesso aos benefícios e, principalmente, a aplicação correta por parte do INSS da observação dos melhores requisitos para essas pessoas. E, Carolina, quais são os principais benefícios previdenciários oferecidos no Brasil e quais são os requisitos? Hoje nós temos auxílio-doença, pensão por morte, as aposentadorias por tempo, aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo, ela deixou de existir com a reforma, mas isso a gente também vai tratar. Nós temos o auxílio reclusão, o salário maternidade, esses são os mais importantes que a gente tem. E cada um deles tem uma série de requisitos. Todos eles, em essencial, a gente trata, né, e eu friso muito a questão da necessidade das contribuições, porque sem eles a gente não consegue ter acesso. Hoje, por exemplo, uma situação muito corriqueira que são as pessoas desenvolverem alguma incapacidade e ficarem sem condições de trabalhar, que é o benefício por incapacidade temporária, que é conhecido como auxílio-doença. Ele mudou a nomenclatura, mas significa a mesma coisa. Hoje a pessoa tem que ter um mínimo de contribuições que a gente chama de carência. São 12 contribuições necessárias para que a pessoa, a partir dessa 13ª, se ela desenvolver alguma incapacidade que a impeça de trabalhar, ela tenha acesso ao benefício previdenciário de auxílio-doença. O nome auxílio-doença, ele induzia as pessoas a erro. Algumas pessoas achavam que bastava ter alguma doença para ter acesso ao benefício, mas precisa ter uma incapacidade comprovada. E como é que a gente comprova isso, Bruna? Com atestado médico, com laudos, exames. A gente tem hoje muitas pessoas, a gente sabe que o nosso sistema único de saúde é muito difícil das pessoas conseguirem certos exames, mas um atestado médico. E principalmente hoje nós temos aqui na cidade as unidades de tratamento, os centros os CAPs, as USBs, as próprias UPAs, que possuem hoje prontuários integrados que nos ajudam quando a pessoa tem uma ausência de conseguir documentação médica, né, por causa do preço, da demora de fazer pelo SUS e pelo preço no particular, a gente utiliza esses mecanismos para poder conseguir comprovar que ela vem se tratando, se ela toma medicamento, que ela está em um acompanhamento, para a gente conseguir utilizar isso como prova dessa incapacidade. As aposentadorias. Hoje nós temos, e aqui, Bruna, é importante falar, a gente quando teve essa reforma em 2019 foi uma correria insana. Eu não vou mais me aposentar, eu preciso pedir antes da reforma, porque depois eu não vou conseguir me aposentar. Existe uma questão chamada direito adquirido na linguagem do direito. O que isso significa? Se eu tinha direito a me aposentar
em 13 de novembro de 2019, antes da reforma, com as regras antigas, eu posso exercer esse direito a qualquer tempo. Eu posso hoje me enquadrar na regra antiga, posso me enquadrar em mais de uma regra de transição nova e na própria regra nova. Então, aí mais um detalhe que é a importância, né, que a gente tem de procurar um profissional, porque hoje a pessoa ela tem direito a se enquadrar em várias regras para ter acesso a uma aposentadoria, por exemplo, e nem sempre o INSS aplica a melhor regra que ela tem direito. Então, hoje, a regra que a gente tem para as aposentadorias por tempo, para quem contribuiu ainda, quem conseguiu completar os requisitos antes da reforma, 35 anos de contribuição o homem, 30 anos a mulher, não tinha uma idade mínima, tá? E a carência, que é o número mínimo de contribuições, é de 180, 15 anos. Aí as pessoas pensam, nossa, mas por que eu tenho que ter 35 anos de contribuição e 180 de carência? Tempo e carência não é a mesma coisa? É um conceito bem complexo e técnico, mas tem situações em que algumas questões a pessoa não contribui, mas aquilo conta para tempo também. Por exemplo, o tempo de serviço militar. A pessoa que exercer um tempo de serviço militar, ele pode ser migrado para o regime geral, ele não vai contar como carência, embora hoje, né, pós-reforma, ele já conte, mas ele conta como tempo. Então, é muito comum as pessoas terem um tempo maior de contribuição e menor de carência, ou ao contrário também. Então, os requisitos são 30 anos mulher, 35 homem, 180 de contribuição. Aposentadoria por idade. Um outro benefício que o nome induz muito a erro. E muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Né, essa eu vejo que é a mais comum. De cada 10 pessoas que completam a idade, chegam no escritório, eu já tenho 65 anos, quero me aposentar. Precisa, além da idade, ter um tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos. 15 anos de contribuição. Existem muitas pessoas que confundem o benefício assistencial, que, embora seja pago pelo INSS, ele não é um benefício previdenciário, Bruno, ele é um benefício assistencial. Porque hoje a Seguridade Social, ela é composta pelo tripé: a assistência, a saúde e a previdência. Então, em que pese seja da assistência, ele é pago pelo INSS, gerido pelo INSS. Que são aquelas pessoas que não conseguiram completar os requisitos de tempo, contribuíram por pouco tempo, pararam de contribuir, começaram a trabalhar informalmente, chegou numa idade, não tem o tempo, está passando por uma situação financeira difícil, porque diferente da aposentadoria, o BPC-LOAS, que as pessoas conhecem mais só como LOAS, né? Ele tem o famoso LOAS. Ele tem o requisito de renda per capita, por cabeça da pessoa na família. Então, se eu tenho 4 pessoas na família, quanto que ganha aquela família? Um salário. Divide aquele salário por 4 pessoas. Se ela se enquadrar no requisito de renda e a questão da idade, 65, aí é tanto para homem quanto para mulher, ela tem direito a esse benefício. Então, muitas pessoas recebem o LOAS e acham que estão aposentadas por idade, porque é um requisito que exige a questão da idade. Ele também tem a questão da deficiência. Pessoas que não têm condições de contribuir, pessoas que contribuíram e não fecharam os requisitos, perderam o que a gente chama de qualidade de segurado. O que é essa qualidade de segurado? É a condição de protegido no INSS. No momento que eu contribuo, eu estou protegido pela Seguridade. Fiquei desempregado, não consegui contribuir, sou autônomo, pago meu benefício, mas pago minhas contribuições, mas me apertei e fiquei sem pagar. Existe um período chamado período de graça, que o INSS te protege mesmo sem essas contribuições. Só que às vezes a pessoa passa desse período de graça e ela está com uma incapacidade, se enquadra nos requisitos de baixa renda e ela também pode ter acesso ao BPC-LOAS. E esse LOAS, ele tem um tempo de validade? Como é que funciona? Hoje, assim como os benefícios por incapacidade, a pessoa, quando ela tem um benefício assistencial, o idoso, ele é feita uma avaliação social, ela não passa por uma perícia médica. Eles avaliam apenas o requisito socioeconômico. Se a pessoa tem alguma deficiência, e é importante a gente trazer aqui, Bruna, diferente dos benefícios de auxílio-doença, que não exigem um tempo de duração dessa incapacidade,
A lei que trata especificamente do LOAS, ela traz o seguinte, uma incapacidade de longo prazo. E o longo prazo tem um artigo que traz especificamente, 2 anos. 2 anos. Ah, mas é daqui para frente ou estar incapacitado há 2 anos ou já estar há 2 anos doente? É saber que aquela incapacidade ela vai ter um longo prazo. Por exemplo, doenças de cunho psicológico. São as mais difíceis da gente conseguir enquadrar no requisito de longo prazo, porque a gente sabe que às vezes a medicação pode fazer efeito, um acompanhamento pelo CAPS, um tratamento com os psicólogos que tem no CAPS podem ajudar, então é difícil. Diferentemente de uma pessoa deficiente numa cadeira de roda, a gente sabe que ela não vai voltar a andar. Então acaba sendo mais fácil as doenças que são materialmente comprováveis por exame do que essas doenças de cunho psicológico, psiquiátrico, mas tem que ter este requisito de 2 anos. A pessoa pode ser submetida a perícias de revisão. Andou tendo um tempo atrás, muitas pessoas vão lembrar da expressão pente fino. As pessoas receberam cartinhas em casa para passar por uma nova perícia, seja quem recebia o BPC-LOAS por deficiência, seja as pessoas que estavam já, inclusive, aposentadas por invalidez. E é muito importante a gente trazer isso, Bruna, porque o nome aposentadoria te dá uma ideia de caráter definitivo. Exatamente. Né? A gente tem essa coisa de, agora eu estou aposentado por invalidez, eu não preciso mais passar por perícias. Precisa. A lei é bem específica com relação às chamadas revisões bienais. Nem sempre, Bruno, o INSS consegue fazer, porque é uma demanda muito grande. Para a gente ter uma noção hoje, Bruna, são 1.700.000 processos aguardando análise. E nós temos, em média, 20 mil servidores. A conta não fecha. Não fecha mesmo. Por isso, essa demora muito grande que a gente vê hoje dos benefícios serem analisados. É uma fila nacional, a gente tem processos, eu tenho processos que são analisados no Acre, processos que são analisados em Santa Catarina, São Paulo, porque não tem mais uma regionalização. Eu sou da época da barriga no balcão, a gente ia lá, entregava para o servidor, analisava, já saía ou com a resposta ou com uma exigência para cumprir. Agora, não tem mais. Então, essa demora que a gente tem influencia muito nessa questão, né? Então, essas perícias bienais nem sempre acontecem. Tem 3 casos em que o aposentado por invalidez não vai ser chamado, ou melhor, até vai, mas ele não é obrigado a ir. Por isso, a importância de, quando receber essas cartinhas, procurar um profissional para orientar. Carolina, a gente vai precisar falar desses 3 casos no próximo bloco, viu? Tá ótimo. A gente tá indo pro intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a Carolina Bokoski, que é advogada especialista em direito previdenciário. O nosso primeiro bloco teve bastante informação, né, Carolina? Tem. E a gente deixou em aberto ali os 3 casos e eu gostaria que tu falasse um pouquinho deles. Quando a pessoa está com mais de 60 anos, os portadores de HIV que se aposentaram por invalidez e aquela pessoa que já está há mais de 15 anos recebendo um benefício por incapacidade, seja precedido de um auxílio-doença e convertido em aposentadoria por invalidez ou só aposentadoria por invalidez. Essas 3 pessoas não precisam passar pelas revisões bienais, mas todos os outros casos, sempre que a pessoa está recebendo benefício, se ela for convocada a comparecer, ela precisa comparecer na perícia. E um detalhe importante, Bruna, hoje com a transformação do INSS presencial no digital, é muito importante que a pessoa mantenha os seus dados atualizados no INSS. As pessoas que não têm o que a gente chama de senha do Meu INSS, que é um aplicativo para que a pessoa tenha acesso ao ambiente interno do INSS virtual, ali ela consegue informar o endereço atualizado, telefone, e-mail, porque se no cadastro do INSS ela deixou um endereço, ele vai mandar uma cartinha para aquela casa e ela não receber aquela cartinha, ela descobre que o benefício está acessado quando ela vai sacar e não recebe. Então, a importância de manter esses dados atualizados para evitar surpresas quando vai receber naquele próximo mês
e não tem. E aí qualquer pessoa pode acessar esse aplicativo? Qualquer pessoa pode acessar. Para ter acesso assim é muito fácil, Bruna. Dá para fazer pelo sistema. Tem algumas perguntas para responder, eu acho que é um pouquinho mais complexo até para algumas pessoas que não têm muita afinidade. Ou vai direto no INSS com o seu CPF, identidade, e eles vão dar uma senha provisória. E aí a pessoa consegue, acessando o aplicativo, cadastrar uma senha definitiva. Essa senha provisória tem validade por 24 horas, então é importante a pessoa pegar e já no mesmo dia transformar numa senha definitiva. Dá para acessar do computador, do celular, e ali ela vai ter acesso aos requisitos do que precisa para cada benefício, a formular os pedidos por ali, porque hoje, na porta do INSS, se a pessoa precisar protocolar um benefício, eles vão pedir para ela que seja remetida ao INSS digital e ali ela faz. E hoje está mais difícil ainda. A gente sabe, Bruna, que a realidade da nossa grande parte da população é não ter acesso a requisitos básicos de saneamento, de moradia, quiçá ter um telefone com internet. Então, o acesso está difícil e a busca por ajuda para conseguir protocolar, para conseguir buscar esse melhor benefício tem cada vez mais importância. E esse aplicativo, então, ele serve para ajudar a pessoa e orientar ela mesma, né? Ela tem um embasamento do que mais ou menos precisa antes de buscar um profissional adequado para o seu caso, né? Exatamente. Carolina, e a gente tem outros benefícios também para falar, né? Falou um pouquinho no primeiro bloco. É o auxílio morte? Como é que funciona? Como é que é esse nome? A pensão por morte. Pensão por morte. A pensão por morte é um requisito, é um benefício que os dependentes daquela pessoa que faleceu têm direito a receber. Quais são os requisitos para que elas possam receber? Aquela pessoa estar contribuindo para o INSS, aí eu volto à questão que eu comentei no primeiro bloco sobre a qualidade de segurado, é importante a pessoa estar com qualidade de segurado. Se ele já está aposentado automaticamente, ele já tem essa qualidade de segurado. Quais são os dependentes? Cônjuges, filhos menores, filhos maiores de 21 anos inválidos. Na segunda classe, nós temos os pais, na terceira classe, os irmãos inválidos. Nessas classes, é muito importante a gente tratar que a primeira classe, havendo um filho, havendo uma companheira, um companheiro, as outras classes se excluem. Então, na ausência da primeira classe, vem a segunda, na ausência da segunda, vem a terceira. Existe o requisito de dependência econômica também. Cônjuges, companheiros e filhos, a dependência é presumida. Basta a gente comprovar que era dependente, que era filho com um RG, com uma certidão de nascimento, que era companheira ou esposa com a certidão de casamento, com documentos que comprovem a união estável. E para as outras classes, na ausência daquela anterior, precisa trazer o que a gente chama de comprovação de dependência econômica. Uma filha morava com o filho que sustentava. Como é que eu comprovo isso? Ele não tinha esposa, não tinha filho, só tinha mãe. Ela precisa comprovar que dependia do filho. Pagava o aluguel da casa, ele que pagava a luz, o débito ia na conta do filho. A questão documental e de provas, Bruna, ela é muito importante, porque uma pessoa com uma má instrução, quando vai requerer esse benefício, ela se depara com diversos requisitos e ela vai lá, ela protocola a certidão de óbito do filho, o documento dela e tá tudo bem, acho que é só isso. Vai se deparar com uma carta de exigência vinda pelo sistema, pedindo um rol de documentos e aquela pessoa não sabe o que fazer. Então, sempre, parece maçante a gente repetir isso, Bruna, mas a gente percebeu um distanciamento muito grande do acesso a essas pessoas, inclusive na própria agência, que tinham como seu norteador a busca de informações e hoje vá para o sistema e depois a gente resolve. E aí, fora o tempo de demora, uma falta de instrução, um processo sem a correta instrução, ele demora muito mais do que se a pessoa buscar uma ajuda. E eu digo, Bruna, não só um profissional especialista em direito previdenciário, mas a Defensoria Pública da União também presta esse serviço, esse auxílio para aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado ou não querem procurar um outro auxílio, também existe a Defensoria Pública para tratar disso. Mas é essencial ela não estar sozinha, não estar desassistida no momento do requerimento de um benefício. Carolina, em relação aos valores também, teve uma mudança? Teve uma mudança bem drástica e que assim, foi de todas
as mudanças que nós tivemos, particularmente para mim, foi a que mais entristeceu, porque a pessoa no momento de grande fragilidade, que é a perda daquele ente que ela amava, ela ainda tem uma perda financeira muito significativa. Antes da reforma da Previdência, como é que funcionava? A pessoa, meu companheiro, meu esposo, estava aposentado. Ele ganhava R$3.000. Quando ele falecia, pensão por morte, R$3.000. Simples, o valor só se transferia. Agora, como é que funciona? A pessoa está aposentada ganhando R$3.000. Faleceu, o cálculo do benefício será 60% daquele valor que a pessoa estava recebendo quando aposentada. E se não estava aposentada, Carol, como é que funciona? Faça um cálculo como se ela estivesse aposentada por invalidez e dessa média a pessoa também recebe 60%. O que significa esse 60%? É uma cota de 50% e mais 10% para cada dependente. Então eu usei o exemplo de 60% porque nesse caso no exemplo era apenas eu. Tem eu e mais 2 filhos. 50% mais 10% para cada filho até o limite de 100%. Então, é uma perda significativa muito grande e as pessoas têm uma dificuldade de entender. Eu recebo muitas pessoas no escritório. Olha, ele ganhava 3.000, eu estou ganhando só isso aqui. E aí, quando a gente vai ver, infelizmente, era este o cálculo. Não tem muito o que fazer, reduz muito. Então, e isso é uma coisa, Bruna, que a gente não tem assim, uma possibilidade de revisar, de buscar, de brigar por isso. Tem algumas situações em que a gente está tentando reverter judicialmente isso com pedidos de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade. Algumas regras a gente entende, eu digo enquanto advogados, representação pela nossa entidade de classe, para tentar mudar essa realidade. Não temos nada de concreto ainda, mas a gente busca sempre, né, dentro do possível, amenizar algumas questões, mas essa foi a que mais doeu. Carolina, normalmente as pessoas se pegam desprevenidas nesses momentos, né? Chegando à aposentadoria ou quando precisa de algum auxílio. E é importante a gente falar sobre planejamento, né? Exato. Como é esse planejamento, Carolina? Hoje, pessoal, nós tivemos, após a reforma da Previdência, uma mudança drástica de requisitos para benefícios, de forma de cálculo dos benefícios. Para tu ter uma ideia, Bruna, antes da reforma nós tínhamos aposentadoria por tempo, por idade. Tinha os seus desdobramentos, aposentadoria especial para aquelas pessoas que trabalhavam sujeitas a atividades insalubres, perigosas, mas em tese era isso. Mudou a regra, eu estou no meio do jogo, como é que eu fico? Eu vou ter que completar tudo de novo? O que ficou para trás ficou? É o grande medo dessas pessoas. É o grande medo. Não vai precisar completar tudo de novo, não vai voltar a estaca zero. Para isso, sempre que a gente tem grandes mudanças, a lei cria chamadas regras de transição. Eu já estava contribuindo, eu tenho 10 anos de contribuição antes da reforma. E agora como é que fica? Todos que estavam têm direito a se enquadrar nessas regras. A gente tem a regra da transição por idade, a regra dos pontos, a regra do pedágio de 50%, 100%, e todas as pessoas, Bruna, se encaixam em todas as regras de transição. Mas a importância do planejamento se dá justamente por qual motivo? Algumas regras vão demorar muito mais tempo para serem cumpridas. Outras, eu vou demorar mais tempo, mas vai ser mais benéfica do que aquela. Eu tenho situações em que a pessoa falta 3 anos para se aposentar por uma regra, 4 anos para outra, mas aquela outra é muito mais benéfica do que aquela de 3 anos. Vale a pena esperar mais um ano para ganhar R$300 a mais? Vale a pena contribuir um pouco mais para ter um benefício melhor? E esse mito que se cria em torno das contribuições, Bruno, é muito importante a gente trazer pessoas que estão ali na portinha de se aposentar. Eu vou começar a pagar mais para o meu benefício ficar melhor. Eu trago um exemplo clássico aqui. Eu entreguei um planejamento de um senhor na semana passada, em que eu simulei cenários para ele de contribuição. É diferente do empregado. Por exemplo, o empregado não tem como a gente prever o quanto ele vai ganhar lá na frente, mas um autônomo, um contribuinte individual, o facultativo, que é aquela pessoa que opta por pagar mesmo sem ter um trabalho, né? A dona de casa, o estudante, o desempregado. A gente tem como simular contribuições para ele no futuro. E eu simulei ele pagando 2 salários daqui mais 5 anos até ele completar os 65 e pagando sobre um. Ele exatamente ganharia a mesma coisa.
Então, aquele mito, aquela ideia de faltando pouco, vou contribuir um monte, a pessoa perde dinheiro e se aposenta com um valor que ela não estava esperando. Porque depois da reforma, Bruna, a gente teve uma mudança de cálculo muito grande nas aposentadorias também. E quais são essas mudanças? Antes da reforma, como é que funcionava? Se pegava todas as contribuições da pessoa de julho de 94, porque julho de 94 foi quando iniciou o plano real, a moeda real, e somava até um mês antes da pessoa se aposentar. Dessa média, excluía esses 20% menores, ou seja, tirava aquelas lá do comecinho da vida, que a gente ganha um salário, que trabalham, né, tá sem experiência, e a gente sabe que com o passar do tempo tu tende a receber um pouco mais pela própria experiência que tu adquire. E pagava, desses 80% maiores, se pagava um valor. Hoje, além de juntar tudo, não excluir esses 20% menores, aplica-se um percentual de 60%. E esse percentual ele aumenta para cada ano que exceder os 20 anos do homem de contribuição e da mulher para cada ano que exceder os 15. Então, eu tenho 20 anos de contribuição, excedeu 5, eu tenho um percentual de 10% a mais. Então, contribuir muito alto por conta desse cálculo nem sempre vai ser benéfico. Por isso, a importância de buscar um profissional perto de se aposentar ou antes. A gente percebeu, Bruno, uma corrida muito grande das pessoas querendo saber o que eu preciso fazer, como é que fica. Falta muito para mim. Quando acontecem essas grandes mudanças, a mentalidade acaba mudando. Hoje a gente encontra pessoas muito mais jovens buscando. Jovens, 50 anos para mim é jovem, tá? Vou falar a idade aqui agora, 50 anos é jovem. Então, a gente sabe que as pessoas às vezes chegam na porta, tô com 64,5. Não tem muito que a gente fazer, mas quando falta um pouco mais, a gente consegue trabalhar e ela não se surpreender lá na frente com um benefício que ela não estava esperando aquele valor. Carolina, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. A gente trouxe bastante informação hoje, né? A gente não conseguiu trazer tudo que a gente gostaria, claro, mas vou te convidar outras vezes, com certeza, pra gente seguir falando desse assunto. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Uma boa tarde para vocês. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.